para completar as tabelas de formação dos adjetivos comparativos e superlativos em inglês. Vejam que antes de fazer esse exercício de completar, a gente tem algumas sentenças que foram extraídas dos resumos, das sinopses de filmes que estão na página 24. Ou seja, se você teve dificuldade para compreender os tempos verbalizados nos resumos, nas revisões de filme, nós estamos agora abordando de uma maneira gramatical, então, os sentidos de algumas dessas informações. Vejam que a primeira sentença é: The version is the more realistic or accurate of the two films. Então, vejam, nós estamos fazendo uma comparação entre dois filmes e estamos usando the more realistic or accurate, ou seja, esses dois adjetivos que estão entre aspas aí aparecem na sua forma base porque são considerados longos e antes deles usamos a palavra more, que é a partícula de comparação. Na segunda sentença está da seguinte forma: The most awarded and perhaps the most well-known rendition of the story. E aí continua a sentença. Vejam que aqui temos o uso do the most. Então sabemos que nós estamos destacando termos em meio a todos os demais. E vejam, esse meio de onde destacamos é a história, né? The most awarded of the story, the most well-known of the story. Então percebam que aqui é o caso do superlativo, com adjetivos longos também. Esses adjetivos estão acrescidos de most anteriormente e eles permanecem na sua forma base. A terceira sentença diz a seguinte coisa: The movie is a fail compared to the 1968 version, which is 45 years older yet better. Então percebam que aqui nós temos os comparativos, porque ao final dos adjetivos curtos temos o uso da terminação ER, older e better. Na tabela de comparativos, vejamos como vamos completar. To compare two things or two people, we use the comparative form. Então, para completar duas pessoas ou duas coisas, usamos a forma comparativa. Para os adjetivos curtos, nós acrescentamos ER. Logo, old vai ficar older e depois vai vir a partícula than. Temos também o exemplo de longer than e younger than abaixo. Depois, ao centro da tabela de comparativos, nós temos os adjetivos longos. Então tem lá more plus long adjective. Realistic é considerado um adjetivo longo. Logo, antes dele vem a palavra more e em seguida viria than. Os outros exemplos de longos são more accurate than and more vivid than. Já na terceira coluna, nós estamos falando dos superlativos irregulares, ou seja, aqueles que para assumirem a forma dos comparativos mudam completamente a sua forma. É o caso do que acontece com o adjetivo good. Enquanto comparativo, a sua forma é better, better than. O mesmo vai acontecer com o adjetivo bad. Ele vai virar worse e então than. E a mesma coisa vai acontecer com far, que vai se tornar further than. Já na tabela dos superlativos, temos a definição. To compare something or someone to the group it belongs to, we use the superlative form. Então, para comparar alguma coisa ou alguém com o grupo a que ele pertence, nós usamos a forma superlativa. Adjetivo curto, adicionamos EST. É o que vai acontecer com o adjetivo safe, the safest. Também temos o exemplo do the longest e o the cutest. Vejam que em negrito temos a terminação EST. Para os
Logo, the most awarded. Temos também os exemplos the most well-known e the most dangerous. Como irregulares, nós temos as três formas já completas. E vejam, são os mesmos verbos, good, bad and far. Na forma superlativa, good vira the best. Essa já é bem conhecida. Eu sugiro, pessoal, que vocês se apeguem como exemplo ao the best, porque ele tem terminação ST, embora ele seja irregular, e a gente sabe que a gente está destacando alguém ou algo de um grupo a qual ele pertence, certo? Para se lembrar dos irregulares, o verbo good é muito interessante. Good, para os superlativos, assume a forma best. Bad assume a forma the worst e far, the furthest. Essas formas já estão completadas aí. Veja que há também spelling rules. O que são as spelling rules? São as regras para a adição dos sufixos ou das terminações às palavras originais, que no caso são os adjetivos. Vejam o que acontece quando a gente tem uma consoante, uma vogal e consoante terminando um adjetivo, nós vamos dobrar a última consoante antes de acrescentar ou ER ou EST, dependendo se for superlativo ou comparativo. Os adjetivos terminados em E vão apenas sofrer o acréscimo do R no caso dos comparativos e do ST no caso dos superlativos. E os adjetivos terminados em Y, como busy, por exemplo, vão ter o seu Y retirado, substituído pela letra I e depois então acrescido da terminação ER se comparativo ou EST se superlativo. Agora nós estamos na página 26, na seção Your Turn. No exercício 1, devemos completar as sentenças com as formas comparativas dos adjetivos que estão entre parênteses. Vejam que na letra A, esse adjetivo é o traditional. Ele está lá ao final da frase. Notem, traditional é considerado um adjetivo longo. Por isso, para comparar dois elementos com o uso do traditional, nós usamos a forma more traditional than. Na letra B, o adjetivo é strong. Strong é considerado um adjetivo curto, então nós só vamos acrescentar o ER ao final dele. A forma vai ser love is stronger than a crush. Na letra C, o adjetivo é fast, também curto. Watching a movie is faster than reading a book. D. Love songs are more popular than, porque popular é considerado um adjetivo longo. More popular than folk songs. Pessoal, observem que aqui nesse exercício nós completamos com toda a estrutura necessária para a transformação do verbo do adjetivo, em comparativo. Notem que isso inclui, em alguns casos, o uso do more, quando o adjetivo é longo. E inclui sempre o uso do than, que é a partícula de comparação. No exercício 2, é para nós completarmos as sentenças, então agora com o superlativo dos adjetivos que estão entre parênteses. Na letra A, esse adjetivo é romantic. Romantic é considerado longo. Então veja como fica. Letra A, French is the most romantic language. Na letra B, Endless Love was the most successful love song on the Billboard chart. Successful, adjetivo longo. Letra C, for me, Romeo and Juliet is the best Shakespeare play. Então vejam que aqui temos um irregular, o good,
que na forma superlativa assume essa escrita. Na letra D, romantic comedies are the worst movies for broken hearts. Então vejam que aqui também temos mais um irregular. Para bad, the worst. No exercício 3, temos que então escolher a melhor ou a opção correta para completar as sentenças. Então agora é a hora de ver se estamos fazendo uma comparação entre dois termos ou se estamos destacando um termo do grupo ao qual ele pertence. Letra A. Juliet was younger than Romeo. Vejam que teremos dois elementos, Romeu e Julieta, que estão em comparação. Logo, hora de usar o comparativo. Letra B. Romeo is the most romantic character in the play. Ele é o personagem mais romântico na peça. Então, estamos destacando uma personagem de toda a peça. Hora de usar o superlativo. C. Juliet's family was richer than Romeo's family. Comparando as duas famílias. Letra D. Friar Lawrence wore their best alley. E. Romeo and Juliet is the most famous love story of all time. É a história de amor mais famosa de todos os tempos. Hora então do superlativo. Na aula que vem, pessoal, nós vamos iniciar o conteúdo do segundo bimestre com o volume 2 da apostila. Vejo vocês lá. See you soon!